Salve, acelerados! Bem-vindos a mais um 0 a 100, o podcast do Acelerados. Hoje com um dos caras que tem mais história no automobilismo brasileiro, tricampeão da Stock Car. Tem uma história no automobilismo mundial também, nosso parceiro Ricardinho Maurício. Tudo bem com você, Ricardinho? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Obrigado pelo convite aí. Obrigado você pela presença aqui. Ao meu lado sempre aqui, Rodrigo Bola Machado, com os papéis e copos alinhados. Alinhado, senão você fica desesperado depois, né? Tudo bem, Ricardinho? Bem-vindo. Obrigado, valeu. Hector Vieira ali na ponta. Tudo bem, Hector? Beleza, GC, Ricardinho, valeu. Tudo certo. Ricardinho, nós estamos hoje gravando logo depois da corrida do Velopark, que você ficou sem freio no final da reta do Velopark. Foi teu maior susto na vida, cara? Cara, eu tive uma dessa na Porsche Cup uma vez em Curitiba, mas eu acho que essa daqui foi pior. É a sensação que, puta, eu não desejo pra ninguém. Foi a primeira vez que você ficou sem freio na vida, desse jeito? Segunda. Curitiba eu tive uma de Porsche Cup. Na verdade, eu trabalhava pro Denner e tive uma falha no freio e passei reto também no final da reta do box. Também consegui rotacionar o carro, bati de costas. Mas dessa vez eu bati de frente. Mesmo conseguindo rotacionar o carro, eu bati de frente. Então o susto foi maior lá. E também, eu não sei se pelo lugar, que a gente sabe que o Velopark é uma pista que não tem muita área de escape, né? Ali. Poxa, a sensação de colocar o pé no freio e não ter nada lá. E não vi nada, não veio nada. Você nada. Continuou acelerando. Afundou o pedal e zero. Deu batente, zero. Daí eu tirei, joguei de novo o pé, sabia que não ia ter. E daí eu comecei a virar o volante para tentar rodar ele e bati marcha. Uhum. Mas sim, pra dar um freio motor pelo menos, né? E deu sorte que entrou 2 marchas, consegui rodar o carro, aí consegui acertar também, tudo sorte, consegui acertar a barreira de pneus do Szinho, foi com que eu continuasse diminuindo muito a velocidade, mas mesmo assim a paulada foi forte. Não é sorte nada, Ricardinho, é a capacidade de saber bater com competência. Esse instinto aí Mas brabo. Porque o pessoal fala que faz no judô, né? Tem que aprender a cair. Exatamente. No automobilismo tem que aprender a bater pra não se machucar tanto também, né? Cara, assim, você tá numa freada, você já tá freando no limite, sabendo que você tem uma área de escape, mas se você errar, não pra você perder um freio, teoricamente. Claro. Então, primeira coisa, quando eu virei o volante, eu quis ganhar metragem de pista. Falei, vou bater, mas vou bater com a lateral da direita, não com a minha lateral, com o meu lado do carro. E daí eu joguei marcha, daí foi o que realmente deu muita sorte do carro rotacionar, mas na hora você não tem muitas ferramentas, né? E tá dolorido? Saiu ileso? Um pouquinho. Sério? Não, tô dolorido na canela que bateu, porque a gente tem um cano embaixo do volante do Stock Car, a gente tem um cano bem em cima da perna. Da canela ali, a gente tem um cano que é estrutural do próprio chassi. E os baixinhos, como a gente senta com um bebê conforto mais... Que baixinhos? Que baixinhos? Aqui só tem o Hector de baixinho. Os caras mais altos, eles sentam muito para trás, lá embaixo, então as pernas estão mais esticadas. A gente senta, os mais baixos, a gente senta em cima de um banco bebê moldado. Conforto é ótimo. Bebê conforto. Então a gente fica alto e nossas pernas ficam para baixo, assim, para pedaleira. Então, quando eu bati, minha perna subiu, bateu. E daí deu naquela estrutural do chassi. Cara, mas assim, ficou de graça pelo que poderia ser, né? Nossa, e incrivelmente a equipe ainda conseguiu reconstruir. Vocês estão nos ouvindo e não estão nos vendo, né? Depois dá uma olhadinha lá no YouTube, porque a gente colocou imagens aqui. Aliás, vocês estão ouvindo, depois vão lá no canal do YouTube, vocês estão no YouTube, estão vendo aí as imagens do acidente, né? A frente do carro ficou destruída. E a equipe conseguiu reconstruir para você correr no domingo. Não chegou a afetar a parte estrutural do pouquinho chassi? O chassi, mas... E aí tem que trocar barra? O que tem que fazer do chassi? Não, na verdade, tem que depois consertar a parte estrutural do chassi. Tem que alinhar, né? Na hora lá, o que eles fizeram? Na verdade, quando deu a porrada mesmo, a própria equipe falou, cara, eu acho que a gente não vai correr. Não vai correr. Vamos tentar, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, não vamos correr. Aí eles começaram a desmontar e começaram a ficar um pouco mais alegres, porque assim, pegou o chassi, entortou um pouco, mas puxa daqui, puxa dali, realinha. Eles conseguiram colocar o carro em pista. Mas assim, uma porrada igual o Dudu Barrichello deu, que é lateral, quando você afeta a parte estrutural do chassi
lateralmente, que é a parte da gaiola, aí esquece. Esquece, tem Quando, que... daí você... Ou troca ou vai pra fábrica alinhar, Tem que né? voltar pra É, fábrica. porque daí você não consegue, é muito mais difícil. Até o Dudu ficou de fora, aquela coisa de Tarumã, Sim, ficou. quando o acelerador dele Travou, né? travou. E até uma coisa que, pós o acidente dele, eu até comentei com outros pilotos, eu ainda freio com o pé direito, porque eu sou da velha guarda. Você Aí freia com direito? Eu freio com direito, porque eu tenho 44. No né? Porchão também? Porchão Olha lá, também. eu também freio com direito no Porchão, tá vendo? Achei Acho que... que o Rubinho também freia com direito. O freia, não freia? E, putz, pior que eu não sei, viu? Eu acho que freia. Ele já falou uma Na vez que estoque- ele usa, às vezes, a técnica de frear com direito para economizar combustível. Eu não sei se ele usa sempre, se ele freia sempre com direito, ou só quando ele quer economizar um pouquinho, né? Para dar esse tempo de... Só esse tempinho de botar um pé no outro pedal. É porque os caras, quando eles freiam com o esquerdo, eles começam a encostar o pé no freio e depois tiram o pé do acelerador. Uhum. Então ali eles têm alguns milésimos de segundo a mais durante uma volta, Vezes 50 voltas. e daí o consumo é maior. Assim, numa prova as 2 corridas, eu chego a economizar 2 a 3 litros comparado com o Daniel. O Daniel às vezes tem que dar uma economizada Só também. nessa técnica, digamos assim, do... Não, a técnica não, é porque eu sou velho mesmo. Eu freava, eu comecei no sprint race, eu freava com o direito, aí fui pro esquerdo, acostumei com o esquerdo, aí fui pro Mercedes, freiei com o direito, porque a posição do carro não ajudava, e na Porsche também, para você frear com o esquerdo, você tem que virar muito o pé, né? Você tem que jogar o carro, o corpo Tem que pro ficar lado, meio né? torto, né? também Eu não tentei gosto lá em muito, Termas, eu experimentei, não me adaptei e voltei pro direito. Agora eu vou tentar Interlagos na última. Eu acho que dá para frear com o não. esquerdo. Não, então, eu acho que assim, dá para frear, principalmente nos carros que são ABS, que você guia, é mais fácil de você dosar. O que, assim, o estoque não tem ABS, então eu fico com receio de perder treinos em pegar a sensibilidade. Você dá a paulada e não sai travando roda, entendeu? Então essa primeira paulada inicial, eu acho que é o mais difícil, e de você ir dosando e carregando velocidade até meio de curva. Eu consigo frear com o esquerdo nas curvas de alta. Nas curvas de alta, às vezes, tipo o S de Curitiba que a gente tinha, então às vezes precisava a frente entrar um pouquinho. Isso, em toda a tua história do automobilismo, você sempre usou direito, mesmo Sempre nos usei Fórmula? É, porque o Fórmula a gente precisava de embreagem para reduzir. Olha, você é da época, realmente. Ricardo, não estamos tinha, falando. não tinha quando você reduzir, mesmo sequencial Era do sequencial, 3000, entendi. mas não tinha o blip. Entendi. Você tinha que fazer ponto-ataque para reduzir na minha época. Freava Ó, o cara é freava brabo, com, hein? freava com o direito, embreagem, e ainda assim dava um... Dava um blip. Caramba. Não tinha pé, não tinha E se você nada. tentasse frear com o esquerdo e fazer o blip com o direito, ele não Podia, aceitava. mas naquela época o pessoal não... Eu não lembro da minha época o pessoal fazer isso. A gente tinha embreagem para sair do box, né? Então, sempre freiei com o direito e nunca tentei muito. Aliás, vamos Freio falar esquerdo, muito né? dessa época. Para vocês que conhecem o Ricardinho da Stock Car, que você tá desde 2004, né? 2004. 14 anos com meinha. 14 com meinha. A gente acabou de 19 falar. anos de estocar, então, legal. Nossa, Bastante, né? real, Pô, você virou... maravilha. Velho, tô Você velho. Você virou dinossauro, né? Qual que era É. aquela pauta que você falou que tem que fazer? Os dinossauros agora Versus são baby- vocês, né? Vocês eram os versus babies na época do baby Ingo. sauce. É isso Você aí. chegou a correr com o Ingo? Chegou, né? Cheguei. Na verdade, o Ingo aposentou subindo no pódio Interlagos quando fui campeão, em 2008, meu primeiro título. Ah, O Ingo legal. correu até 2008? Até 2008. E ele fez Caramba. pódio na última etapa dele. Ele foi, acho que, terceiro, ele terminou, que foi coisa de Interlagos. E aí você chegava lá, olhava e falava assim, caramba, quantos anos de estrada esse cara tá. Hoje é você. Não, Que não o Dudu cheguei. olha pra você Ele e fala, parou com caramba. 54. Ele parou Ah, com mas se te 54. derem mais 10 anos, você vai, não vai? Nossa, Deus Vai Não fácil. reclama, O né? que eu mais gosto é ver o Rubinho prolongando a carreira dele, porque tá com Significa- 51, né? Significa que a sua também Se tem, Deus quiser. tem o que a gente precedente espera. para ir longe. É isso aí. Isso é bom pra todo mundo, né, É bom pra cara? todo mundo. Os mais velhos hoje quem são? Rubinho, Tony? Felipe, você? Felipe. Não, o Felipe é mais novo que eu. Ah. Acho que é Rubinho, Tony. Kaká deve ter Kaká. 40 e Kaká é poucos mais também. velho e o... O acho Zonta que- o também, Zonta. né? O Zonta deve ter O uns Zonta. 46. É, o Zonta tem 40. O Zonta tem 46 também. né? Ah, Por aí, né? Eu acho É. que por aí. Eu sei que ele... Acho que é Rubinho, Tony, Zonta, todos em alta performance. né, cara? eu acho que eu venho no top 5, top 6. Tem que pegar essa... Tem que pegar essa lista dos novos- dinos Os atuais. novos dinossauros da Stock. Ricardinho, ó, essa tua história começou muito antes da Stock. Começou no kart, começou nos Fórmula. Você começou a correr de kart em 89. Você é 79? 7-9. Eu lembro de ver revista, o Munhoz tá aqui também, com certeza viu. Revista Grid, matéria de kart com você, na época que corria sem Caraca. bico ainda, não Sem é? bico. Corria É. o kartzinho com aquela, só com o chassizão na frente É ali, isso aí. sem bico, na época do Zaqueu Morioka, se eu não me Zaqueu engano, né? tinha. Até falei com o Max quando ele veio aqui dessa época. Como é que foi essa tua jornada
no kart ali, no kartódromo de Interlagos, realmente foi a base que te deu tudo que você aprendeu de pilotagem dali para frente, né? Não, graças a Deus eu tive boas pessoas me ensinando no kart, bons preparadores, pessoas que consegui evoluir bastante como piloto, porque eu nunca tive ninguém da minha família para me instruir ou para me ensinar. Tua família não veio do automobilismo? Como que você chegou? Exato. Como que você chegou com 10 anos para correr de kart? Que momento você virou assim para sua família e falou assim, não, eu preciso, cara, quero correr de kart? Na verdade, meu pai estava passando na Giovanni Gronk em 1989 e tinha Play Kart, se eu não me engano, chamava, que era do Keco Patti. Não sei se você lembra do Keco Patti. Não. E ele tinha ali na própria Giovanni tinha a filha do Mário Patti, né? Ou não, tô viajando. Não, o Mário Patti é filho. É filho? Do O Keco era o Keco. pai? Pai. Entendi. O Mário Lin, o irmão dele, esqueci o nome dele, andava comigo e o Mário andava numa categoria abaixo. Ele deve ser 2 anos mais novo do que eu, o Mário. E daí tinha um curso de pilotagem de mini bug ali na Giovanni. Aí meu pai pegou e deu de presente pra gente. Daí fui eu, meu irmão, minha prima, meu primo, a gente foi lá e fez. Mas você já era aquele molequinho que gostava da bicicleta, da motoquinha, já Mexia era... no carrinho de rolimã, já tinha o seu Já era das ajuste. rodinhas. Eu tinha aqueles tico-tico, aqueles carrinhos, que era um amarelinho que ficava com o pezinho assim. Você lembra? Já tava treinando ponta-taco na época. Já tava treinando ponta-taco na época. E daí ele tinha um curso de kart, porque ele tinha uma categoria chamada microkart. Não, era no Interlagos, corria em Interlagos, mas não era o campeonato paulista de kart. Tá. Eram os motorzinhos brancos, que hoje em dia, se você for comparar, são esses motores de kart indoor, na cordinha também. E daí eu fui fazer um curso de kart, gostei, meu pai me colocou para correr. Eu e meu irmão, a gente fez durante 1 ano essa categoria. E daí eu queria continuar, falei meu pai, eu quero continuar. Meu irmão quis parar. E daí, dali pra frente, eu entrei na categoria júnior, que daí já o negócio ficou mais... Não era nem cadete, você já foi pra júnior direto. Não tinha, só tinha júnior menor e júnior. Cara, ou seja, era motor 2 tempos, motor 2 bruto. tempos, Com 10 anos de 10 idade. anos. 11, eu tava no motor branco 10, com 11 anos já tava na Motor júnior. branco é o 4 tempos, né? O É. menorzinho. Não, o motor branco é o de cordinha, de antigamente. cordinha, tá. Que... 4 tempos É também. o do karting door que você falou de É, hoje em é. dia, né? E daí depois eu fui pro motor 2 tempos. Cara, naquela época era muito terra sem Era- lei. Era os Tá Parilão, louco. Evolution, a molecada de 12 anos Você- correndo. pensa assim, inicialmente Pensa era assim, V4. Você lembra? V4, lembro. Era V4, depois foi pros Parila. Depois pros Parila. pensa no cenário que ele falou agora. Imagina você, hoje em dia, pai de 2, você daria no presente de aniversário 10 anos pro seu moleque. De Fala jeito assim, nenhum. não, vai lá correr de kart 2 Nem tempos. eu. Sem De jeito bico. Sem Não, bico. eu também Você, não. seu irmão, sua prima e todo Minha mundo. filha gosta. Sabendo o que vem depois, não. É que seu pai não sabia o que viria depois, não né? sabia. Coitado, ele só foi lá, quis dar uma alegria, ele não sabia tudo que viria depois. Achei que ia ser efêmero. Não, vai passar. É nada. passageiro. Semana que vem ele tá jogando É. bola, depois ele tá jogando golfe. Sei lá. Cara, mas é difícil. Mas é não engraçado, fácil. teu irmão, por exemplo, Não quis. não pegou na veia, né? Não. É muito louco isso, né? Ele fez 1 ano, até fez alguns pódios, tudo, mas não curtiu muito e parou. E aí você correu de kart até que ano aqui no Brasil? Eu fiz 5. Na verdade, eu fiz júnior 91, daí júnior 92, eu fui campeão de júnior, daí fui campeão de B em 93, porque o Campeonato Paulista ele era mais forte que o Campeonato Brasileiro, né? Sim. Pelo menos é o que o pessoal falava naquela época, lá era super forte. E não tinha Copa Pacalolo, não tinha nada desses. Era só Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Pan-Americano. Não tinha tantas categorias como hoje em dia tem e a molecada acaba fazendo todas elas e é um puta treino, na verdade. Na nossa época a gente ia pro cartódromo quarta e quinta-feira, toda semana, e daí tinha as provas nos finais de semana. E eu pegava muito campeonato regional. Campinas, Limeira, tudo essas, Itu, tudo. Mas naquela todos época ainda era regionais. uma brincadeira pra você e pra Não, sua daí família ou já era um Meu pai negócio perguntou, assim? vai É, fazer sério. fazer porque sério, quer não ser é piloto. barato. Aham. Não é barato. Sim. E daí eu falei, não, eu quero fazer sério. E daí meu pai investiu bem naquela época. Daí em 94 eu fui pra Europa correr de kart. Eu fui o primeiro piloto brasileiro a morar fora do país pra correr de kart. É, porque isso Você não tinha era nada comum, né? 14, só 15, fórmula. 14 e 15 anos, você andando, Tinha 15 morando daí- fora andando de kart. Daí eu fui representar, tinha aquele Mike Wilson, que foi 6 vezes campeão mundial de kart. E Que daí país você foi? Eu fui pra Pra Itália. Itália, né? É.
Daí eu morei na Itália, que chama Zingonia, que na verdade que é a fábrica da Parilla. Eu morei em cima da fábrica da Parilla. Que legal, cara. E daí atravessava a rua, tinha a fábrica de chassis do Mike Wilson, que era o cara que fazia o chassis da nossa equipe. E daí, só que eles O chassi chamava Mike Wilson? Mike Wilson. Mas acho que o dono da empresa também devia Também chamar Mike chamava Wilson. Mike Eu acho que devia, as porque eu duas não lembro coisas. disso. Eu lembro dos clássicos, né? Tony Kart da vida, CRG e tal. Acho que parou, o Mike Wilson já... parado. Eu não lembrei. E aí você correu 1 ano na Europa. Daí corri 1 ano. Daí fiz campeonato italiano, europeu e o mundial me tiraram. E aí, não deixaram correr. O nível brutalmente Brutal. superior. Daí eu andei com o Pântano, não sei se você lembra. Sim, Jorge Jorge Pântano, com o Liuzzi. E o Lewis era monstro no kart, O Liuzzi, na verdade, ele era meio que o funcionário do Pântano naquela época. É mesmo? Porque ele era o cara que não tinha grana. Então ele que passava, ele que amaciava os motores do Pântano, ele que... Vitor Antônio Luiz, ex-piloto de Fórmula 1 da Toro Rosso, né? Toro Rosso. E campeão mundial de kart, e ele era um dos forte. melhores kartistas da história, o Lewis, até hoje, né? Até hoje. É considerado, no Desafio das Estrelas, ele veio, que o Massa fez, andou muito também, né? Anda muito, o cara. É curioso como tem esses fenômenos do kart, chegam até às vezes a Fórmula 1, enfim, as categorias grandes, e não, dá certo, claro, que o cara chegar na Fórmula 1. Mas quando ele volta pro kart, ele arrebenta todo mundo. O cara é fenômeno no kart, tipo, claro que ele vai ser bom na Fórmula 1, óbvio, né? O Mike Wilson, ele era um fenômeno no kart, falaram que quando ele foi pro Fórmula também não deu certo. Você viu agora que teve um resultado do Campeonato Mundial, que o David Foré, com, sei lá, quase 50 anos de idade, o cara foi campeão mundial de kart. E nunca correu de Fórmula Foré, né? Não conseguiu, porque falavam que quando esses caras iam pro Fórmula, não ia. E mas tem o contrário também, cara, que no kart não é lá top e vai pro Fórmula e deslancha. O que tem? Qual é essa diferença? O turismo também, às vezes de Fórmula pro turismo e vice-versa. Essa diferença de kart pra Fórmula, assim, por que dá esse bug na cabeça de... Não sei. Esportes diferentes. Não sei, na verdade. Cara, é inexplicável, porque... Como pode, né? Um cara andar... Cara, eu já vi, assim, piloto de kart, não vou falar nomes, mas que anda agora nos campeonatos, tipo, muito bem, top, e foi disputar uma corrida aí de HB20 ou sprint e tal, não sabia o que virar, cara, assim. Impressionante. E são caras muito bons, entendeu? E aí, não se entende direito. E ao contrário, você pode às vezes pegar um cara que anda bem de carro e bota numa competição de alto nível no kart, com certeza vai tomar pau, porque ele não está treinado e não está naquele nível. E mesmo que treine, pode ser que não ande bem. Chegue, Ricardinho sempre foi um baita kartista, por exemplo. Até hoje você anda bem de kart, você gosta de andar, né? Não. Faz tempo que você não anda? Mas eu lembro... eu lembro de você no desafio... Aquelas 12 horas que o Tuca Rocha fez lá Sim, aquela foi legal. Aquela foi legal, você andou bem pra caramba lá. Andei bem. Interlagos é a tua casa, né? E eu lembro faz tempo que eu não ando de kart, cara. Faz muito tempo. Não, a gente observava os caras... Também, eu nem tenho muito afim de andar de kart, porque se eu for andar vai doer tudo. Uma semana. Olha os 40 plus aí, ó. Você sente. Olha os 40 plus. Mas o Binho com 51, o bicho não para do kart, vai pro Mundial agora. Eu fui pro Mundial de Portugal, que eu cobri ele, que ele... Correndo com os moleques de 20 anos, você tá louco. Aí é doente. É loucura. Ele é doente. Porra. Tem como, velho. Tá louco. E fora que hoje em dia, os pneus, quando a gente andava, não tinham. Tipo, não eram tão moles e depositava tanta borracha no chão. Físico, dava né? É uma tanta aderência. Hoje em dia, os caras falam que você tem que guiar redondo. Quando no final da corrida, pista com gripe pra caramba, é a hora que mais pega as costelas naqueles banquinhos lá. Duro pra dedéu. Pro pessoal que não sabe, kart de alto nível não é só acelerar e frear, você tem que fazer força com os braços para ajudar o kart a virar junto, né? Tipo, é um esporte muito mais físico e o peso do que cara geralmente. Também, né? O cara não pode ficar jogando peso para fora do kart, porque você tá jogando... Para quem é alto, sofre muito. Para quem é menorzinho, é bom, né? É bom, compacto. Mas é bom. Eu não entendo muito de kart hoje em dia. Mas eles fazem hoje em dia, antigamente a gente fazia a posição de kart conforme a nossa necessidade, o que a gente estava. Hoje em dia eles colocam lá a fita métrica, lá não, o banco tem que estar assim, tem que estar assado, não pode sair dessa medida. Eu vou andar, eu tô andando assim. Ônibus. Mas para você você, na tua época, ter uma estatura menor era bom no kart? Era interessante em termos de lastro e tudo? Você tinha que colocar um monte de lastro. Fazia um pouco de diferença? Eu tinha que colocar lastro no banco, isso aí não tinha muito o que fazer. Mas hoje em dia, para fazer a distribuição de peso do kart, eles colocam lá uma medida tal que você tem que guiar, que para mim fica super desconfortável. Eu não sinto prazer nenhum, porque eu fico
guiando, e o volante de kart, você não vira o volante, né? Você faz assim só. Você faz assim. Pô, você fica aqui, eu não sinto muito hoje, muita vontade de... Agora, depois dessa tua experiência toda no kart, você começou Fórmula Ford no Brasil. Daí eu voltei pro Brasil, fiz Fórmula Ford, com 16 anos, daí fui campeão. Daí eu andei na época que tinha Urubatã, que corre com vocês. Urubatã, é verdade. Urubatã corre com vocês. Eu corri com Uber, Duda Pamplona, Juliano Moro, foi essa época aí. Aí com 17 fui pra Inglaterra. Daí eu fui morar lá, fiquei 9 anos fora. Daí fiz Fórmula Chevrolet, Fórmula 3 inglesa. Fórmula Chevrolet lá fora? Tinha Fórmula Chevrolet lá fora? Tinha. Fórmula Vauxhall. Fórmula Vauxhall. Ah, tá, chamava Vauxhall, é verdade, é verdade. Vauxhall. Tinha Vauxhall Júnior, que não tinha as asinhas, que é aqueles carrinhos pelados. Sim. E tinha Vauxhall, que era o Chevrolet, que era o mesmo carro que a gente tinha aqui no Brasil, com asa e tudo. Era aquele... O volante ficava dentro da carenagem. E como Já foi era um Fórmula mesmo, né? a adaptação em Fórmula? O que você Cara, sentiu? fui bem... Você lembra da primeira vez que você sentou no Fórmula? Falou, caceta, esse Eu negócio... andei aqui, né, no Fórmula Ford, mas a maior dificuldade que eu tive quando fui para a Europa é o pneu e a temperatura. Poxa, demorava 7, 8 voltas para virar uma volta rápida. Para esquentar. Para esquentar o pneu e para conseguir usar bem o pneu. Então, assim, eu acho que essa aí é a maior dificuldade que os brasileiros acabam tendo quando vão correr lá fora. É que hoje em dia o pessoal corre na Europa, então o calendário é muito melhor distribuído em termos, acho que, da parte climática, mas quando você corre na Inglaterra, você sabe que lá é praticamente o ano inteiro é frio. Frio pra caramba. Então, a gente tinha que se adaptar muito. E na minha época, Fórmula Ford inglesa, Fórmula Vauxhall Júnior, Vauxhall e Fórmula 3 inglesa eram as categorias mais fortes que tinham no automobilismo europeu. Né? Você tinha O lá... campeonato regional, o britânico era mais forte do que o europeu. Não tinha europeu. Ah, não Você tinha, era só o britânico. Fórmula 3, você tinha o campeonato, o único que você tinha europeu era o Fórmula Chevrolet, que era o Opel, que até o Rubinho correu de Opel e tudo mais. Aí você de Fórmula 3 era inglesa, alemã, italiana, francesa, você tinha só as regionais. As regionais. Entendi. Não tinha a freca que hoje em dia tem, né? Que é a Fórmula Regional Europeia inteira, né? Não tinha. E você foi para fora com algum apoio de patrocinador, com verba da família? Como é que era nessa época? Família. Inicialmente fui com a verba da família, aí eu consegui me levar até a Fórmula 3000, consegui fazer 3 corridas na 3000, daí foi quando acabou a grana, aí quando eu tava voltando pro Brasil, aí foi quando eu entrei na Red Bull. Isso que ano foi? 99. 99. Que aí tem a história famosa de você ser um dos primeiros, ou primeiro piloto. O Bernold foi o primeiro. O Bernold foi o primeiro, Henrique Bernold. Por onde anda o Bernold, hein? Ele não mora mais no Brasil? Não, mora nos Estados Unidos. Estados Unidos? O Bernold, se estiver nos vendo, está super convidado aqui um dia que estiver no Brasil para ver aqui o nosso podcast. Tem bastante história, né? A filha joga tênis, um dos filhos, tem uma filha e 2 meninos. Uma menina joga tênis, não sei se parou ou não, um dos meninos está no kart e o outro é muito bom em hóquei no gelo. Nossa. Hóquei no gelo. Hóquei no gelo de, tipo, a equipe chamar o moleque e... Caramba. Tem muita aquela coisa de escola, né? Sim, eles dão a bolsa, eles querem o moleque na escola. Que legal. Que bacana. E ele foi o primeiro piloto, então, do Red Bull Junior Team? Foi. Na Fórmula 3000. E você foi o segundo? Como é que foi essa história? Ele e o... chamava Marcus Frisacker. Esse Marcus... Não o Patrick Frisacker. Marcus Frisacker é um cara... um piloto, mais ou menos piloto, austríaco também, mas ele que conseguiu o patrocínio da Red Bull pro Marco. Ele falou, se eu conseguir, eu quero uma vaga para mim. Daí ele falou, tudo bem, eu te dou X provas, se você tiver resultado, você continua, se você não tiver, você tá fora. Daí ele não teve resultado, porque era um cara muito fraco, e foi bem na transição. Eu fiz as 3 etapas, ele tinha as 3 etapas para ter o resultado. Quando eu tava voltando pro Brasil, o Bernold falou pro Marco, pô, chama o Ricardo, pô, tem referência, andou na Supernova 3 etapas e tudo mais. E a Supernova era uma equipe top nessa época, top, né? Era muito boa. E como é que foram as suas 3 primeiras etapas lá? Muito ruins. Na verdade, eu te explico por quê. Os Fórmula 3000, eles eram muito pesados. O volante era muito pesado. Esse é o 3000? Esse é o 3000 de 2002. Certo. Já mais mudou. Frente, tá. E você vinha de um Fórmula 3? De 3. Só que o Fórmula 3000, não sei se você já ouviu falar num piloto chamado Robert Lechner. Não, esse não. Se for atrás, o moleque andava bem, Macau andou super bem, Fórmula 3 alemã, tudo. E ele era mais magro do que eu. E até um pouquinho mais baixo do que eu. Hoje ele tem uma equipe de Porsche Cup.
Super Cup. E os baixinhos, eu não tinha músculo. Hoje eu peso 60 quilos, eu pesava 50 quilos. Ô, louco. Eu dava 3 voltas, eu parava e descansava 15, 20 minutos, porque não tinha direção. No 3000 isso. Porque esses carros, eles funcionavam com muito caster. O carro virava muito rápido com muito caster, que deixa o volante muito pesado, e não tinha direção hidráulica. E esses pneus eram pneus grandes. Então, assim, era muito pesado. Meu primeiro treino de 3000, Barcelona, poxa, eu virava, no final do treino, eu virava o volante na última curva, eu colocava o cotovelo no monocoque e esperava que não saísse de traseira, porque se saísse de traseira eu ia rodar. Não ia ter que corrigir. Não tinha como corrigir. Então, eu começava muito bem os classificatórios, mas eu terminava muito mal, porque... Fisicamente eu não aguentava. Era muito desgastante. O que acontecia? Em 99... A Fórmula 3000 começou a andar junto com a Fórmula 1. Antes disso, eles andavam campeonato europeu de Fórmula 3000, mas eram em datas diferentes. Daí eles acabaram colocando 3000 junto. Foi uma época que tinha 40 carros no grid. Caramba. Nossa. Cruz, credo. Só que 14 ia para casa, porque só podia largar 26. Entendi. Eu fiquei de fora 1 ou 2, pra você ter uma ideia. O resto eu entrei e tudo mais. E você vinha... A gente não tinha simulador na época. Não existia simulador, não existia câmera on-board, GoPro. Não existia nada dessas coisas na época. Então era muito... Ou você conhecia a pista porque você correu num campeonato europeu ou alguma coisa, ou você pega um carro de rua e vai conhecer a pista e é isso. Então a gente tinha uma classificação inicial para mim, tipo 99. A gente tinha uma classificação de 40 minutos, só que dos 40 minutos a gente tinha 3 jogos de pneus, era para passar. Então você vai lá, sai, dá 3, 4 voltas, troca o pneu, coloca mais outro jogo de pneu, porque ia melhorando a pista, ia evoluindo. Então você tinha 3 chances em 40 minutos e depois você tinha corrido no dia seguinte, que era no sábado. Não tinha treino, não tinha treino livre, era só isso. Não, você tinha uma pré-temporada, que eram 3 pistas, normalmente era Manicours, Jerez de la Fronteira. Mas o final de semana já começava no classificatório? Não tinha treino livre? Não. Que loucura. 40 minutos de corrida. Nossa. A 3000 era assim. Ou vai bem ou vai pra casa, amigão. E a pré-temporada, a gente tinha, como eu falei, tinha 3 pistas que a gente andava, que era Jerez de la Fronteira, que é calor, tinha Barcelona e Manicours. Quando melhorava um pouquinho, eu ia pra Manicours. Eram as 3 pistas que a gente conhecia, só Barcelona e Manicours que a gente corria. Jerez a gente não corria. Então era uma pista que a gente treinava, mas não corria. E aí o Helmut Marko, a primeira vítima da história dele foi o Marcus Frisacker, então. Foi o Marcos Frisacker. Tirou 3 etapas, tchau, Frisacker. Ou seja, vem cá que o lugar é meu. Pelo menos a gente entende que ele não mudou muito em 20 e tantos anos. O Helmut Marko continua nessa época sem ele paciência. Estava certo, porque o Frisacker não deu nada, então não deu nada. E aí, você sentou no carro na 4ª etapa. Que equipe que era? Era a equipe dele. Equipe da Red Bull, a equipe do Marko. Como chamava? Chamava... Eu lembro que tinha patrocínio da Remus. Quem andou no ano anterior lá tinha sido o Montoya. Tá. Mas era uma equipe Foi assim que começou a relação dele com... até chegar... Depois eu tenho que ir a gente coloca aí no GC depois. Assim que começou a relação dele com a história da Red Bull toda. A Red Bull, sim. Ele já tinha equipe de 3000, mas ele não tinha o patrocínio da... Remus era uma marca de escapamento da Áustria. Tá. E daí depois ele acabou pegando o patrocínio da Red Bull, foi ali que começou em 99. Entendi. Que começou todo aquele Red Bull Junior Team, daí teve os lançamentos, tinha lançamento dos carros de Fórmula 1 da Sauber, que até então a Red Bull não tinha uma equipe de Fórmula 1. Era só patrocínio. Eles só patrocinavam, porque eles patrocinavam a Sauber, depois eles acabaram patrocinando, logo depois eles foram patrocinar a Arrows. E ignorância minha, o Red Bull Junior Team foi o primeiro Junior Team de automobilismo? Não, foi junto com a McLaren. A McLaren tinha. A McLaren tinha, acho que só a McLaren, se mas não me engano. Todo mundo na mesma época, né? Tudo na mesma época. E como foi pra você receber essa oportunidade numa coisa nova, né? Tipo, não existia um pouco diferente academia e muito mais. Na McLaren é uma equipe de Fórmula 1, a Red Bull é uma empresa de energético. Tipo, como que você reconheceu isso? Você falou, caraca, será que isso vai pra frente, velho? Cara, na verdade era a única oportunidade que eu tinha de continuar no automobilismo. Não tinha nem que pensar. Eu sabia que a equipe não estava indo muito bem, mas era o que eu tinha em mãos e eu acabei abraçando e, poxa, fiquei 3 anos e meio lá, até que... Aí você foi companheiro de equipe do Bernoulli. Eu fui companheiro de equipe do Bernoulli, mas você está falando assim da molecada de hoje em dia, né, de você saber se você vai para a Fórmula 1, se não vai. Sim. Na minha época eu tinha que levar 50% do orçamento para a Fórmula 1, então era diferente, os contratos, os acordos eram bem diferentes.
do que é hoje em dia. Sim, né? mas participar desse negócio do Junior Team, assim, como foi muito essa experiência? Não era uma... Era muito legal, Aham. muito legal, mas Até era muito pequeno. Temos uma foto da Essa galera. daí Ó, foi essa depois. foto é legal aqui, ó. Essa daí foi até depois, isso aí demorou um tempinho para acontecer. Na foto, ó, tem o Marco, que dá pra reconhecer, do lado do Helmut Marko. Pelo olho cansado? Do lado do Helmut Marko, o Vitor Antônio Liuzzi. Esses daqui de cima... O eu da não- direita aqui de cima é o Patrick Friesacker, que Friesacker. ele foi meu companheiro de equipe nesse ano. Tá. E o da ele andou de ponta? Minardi logo em seguida, em 2003, se eu não me engano, ele andou de Minardi. Já esses dois aqui de baixo participaram de gravações do Acelerado já, os dois. Esse aqui primeiro, do meio, Ricardinho e Maurício. Já participou. Em 2014, bota aí, ele quase rodando com o Civic VTI na Não, curva mas ele 1. tem outra participação que eu vou falar aqui quando chegar no momento correto. Eita. Qual? O Ricardinho Maurício é recordista de carros de rua em Interlagos com a McLaren Senna e estava presente no recorde do 911R. Ah, é no verdade, Veloci é Tá, verdade. na gravação verdade. do Porsche. Na gravação, isso, verdade, ele foi lá Você também. que levou o carro pra gente. Aí você agachado do lado do Vettel. Você falou que nem lembra dessa época do Vettel, se ele tava no kart e tal. Você lembra? Você conheceu ele? Você batia, Não. trocava papo, Zero, nada? foi- Zero? Foi nessa foto aí. Abaixou na foto lá, nem sei que é esse moleque doido. A gente, Tipo isso. a, gente, achou do meu lado. a gente tem mais interação com o Vettel que o Ricardinho. Com certeza. Não. Aí eu acho que ele tava na Fórmula BMW. se eu não me Cara, a engano. cara de moleque dele. É que tem gente no Instagram que hoje pegaria essa foto, postaria quando o Vettel se aposentou e falaria assim, ó, o grande irmão, muito amigo, Brother. brother, desejo tudo de melhor. Muitas Ainda- histórias Você foi juntos. sincero. Você foi sincero. Mas quando eu realmente te abordou a primeira vez pra você entrar no time da Red Bull e tudo mais, como é que foi essa primeira conversa com ele? Ele falou, você tem 3 etapas pra me convencer Não. também ou não? Como foi eu com entrei ele? lá. Ele não parecia ser o, Ele não era. o moedor Esse de ano, pilotos é. que ele é. Na verdade, esse ano eu tinha um contrato de 5 anos com a Red Bull e Ele foi tranquilo. Pô, foi mas tranquilo. Você fez um contrato de 5 anos isso que eu ia com a falar, Red Bull ali. para um piloto crescendo, começando a carreira, É. ter um contrato de 5 anos deve ser uma coisa que E- dá uma E tranquilidade, o que, né? que era teu dá, contrato? mas- Você vai correr na Fórmula 3000? 3.000, 2 anos, daí, teoricamente, se eu saísse, continuasse com eles, seria 1 ano de piloto de teste de Fórmula 1 e daí 2 anos de Fórmula 1. E o que dependeria... Quais são os gatilhos, né? resultados. Exato, resultados. E grana. Tinha que levar uma parte do Você orçamento. tinha que levar uma parte do orçamento Sim. também. E era um valor 50% você verdade. falou. É. muito forte. É. E como é que foram esses teus 2 primeiros anos na Fórmula 3000, Cara, 99, não 2000? foram muito bons, não. Foram médios. Eu fiz o primeiro pódio. Essa foto é Spa-Francorchamps. A gente fez o primeiro pódio. Isso foi no primeiro ano, se não me engano, já. No final do primeiro ano. Não tinha uma consistência. Não era a pior equipe, não era a melhor, era uma equipe mediana boa. E algumas etapas a gente encaixava bem. Spa a gente andava sempre muito bem. Budapeste, eu tenho 2 pódios em Budapeste. Algumas corridas, Mônaco, que tem essa foto aí, a gente encaixava bem. Sempre estava no top 6 ali. Algumas pistas encaixava bem. Qual foi o teu melhor ano na Fórmula 3000? Cara, foi o ano que eu fiz metade. Eu fiz, na verdade, o que aconteceu? Eu fiz 99, entrei na 4ª etapa com eles, fiz o 2000 o ano inteiro. Aí o Bernoulli foi para a Fórmula 1 e eles estavam colocando, em 2000 foi quando o Alonso fez Fórmula 3000, fez 1 ano de Fórmula 3000, ganhou as 2 últimas etapas e levou a Telefônica para Minardi em 2001. Tá. Então era dos pilotos espanhóis, mais ou menos. E daí o Marco ele chamou um piloto austríaco que era o Patrick Friesacker para 2001 e chamou o Antônio Garcia, que hoje é o cara punk da Corvette nos Estados Unidos, já ganhou 24 horas de Daytona e tudo. Depois eu conto essa história, essa daí foi punk. Não, conta agora. Qual a história? Então, daí o que aconteceu? Daí eu saí, eu fiz 99 e 2000. Daí fui pra casa. Daí fiquei 10 meses. Por quê? Ele Não tinha... renovado. Ele pegou 2 novos pilotos. O Garcia e o Patrick Friesacker. Para 2001. 2001. E o Bernoulli foi pra Arrows. Mas você continuava sob contrato? Não, já tinha acabado Já o tinha contrato. acabado o contrato. Mas esse de 5 anos acabou por causa do... Tá. Porque eles Não renovaram. atingiu o que eram gatilho. 2 anos de Fórmula 3000, né? Tá. Daí no segundo ano seria piloto de teste de Fórmula 1, acabou não rolando. E daí
E daí acabei voltando para casa. Aí eles chamaram o Garcia e chamaram o Friesacker. Aí o Garcia estava andando muito mal, não estava se adaptando, andando mal. Aí o Bernoldi falou, fica esperto que o Marco vai te ligar. E o Bernoldi buzinando na orelha do Marco, falou, chama o Ricardo, pô, tem experiência, chama ele, vê se é o carro, se não é. Aí era um final de semana do GP da Áustria e o Bernoldi falou, fica com o telefone ligado aí que ele, certeza que vai te ligar, porque o cara não andou bem o ano inteiro, não vai ser esse final de semana que vai andar bem. Aí o moleque classificou mal, correu mal. Aí ele me ligou, falou, Mr. Maurício, pega um voo e vem pra cá. Você vai fazer um treino, não tô te prometendo nada. Se quiser vir com mala pra ficar, você pode trazer. Mas também, se não der certo, você vai embora. Beleza? Beleza. Peguei um voo, fui pra lá. A gente foi até uma pista na Hungria, que era... Não era a sede da equipe, mas era uma pista que ele sempre usou pra treinar. Que é 2 horas de grátis, que era da oficina deles. Chama Pannonia Ring. Pista muito difícil. Muito, muito difícil de guiar. Umas curvas cegas, sabe? Para confiança logo de cara era difícil. Aí ele deixou dar umas voltas com pneu usado e tal. O Garcia também deu umas voltas. Daí um jogo de pneus era para cada um. Aí eu fui 8 décimos mais rápido que o Garcia. Fiquei 10 meses parado, fui 8 décimos mais rápido. Cacete, que pau, hein? Mas 8 décimos lá era bom, mas assim, para um piloto que nem quando eu fui andar na Red Bull, eu tomei 8 décimos do Bernoldi, mas ele já tinha andado muito lá. Quando tomava menos de 1 segundo, eles achavam ótimo. Entendi. Mas os dois já conheciam o circuito. Então, essa foi a decisão deles. Ele me enfiou no carro, me levou para a Áustria, nem olhou na cara do Garcia. E assim, mandou o moleque embora, falou, tá tudo certo pro ano que vem. No carro, nem avisou o cara, não vai acontecer. Sei lá como que eles informaram o moleque, mandaram o moleque empacotar. Tá lá até hoje o Garcia esperando a ligação, o Marco chegar lá pra falar com ele. Tipo, gelado, assim. Gelado. Relacionamento... Mas eu sempre me dei bem com ele. Super bom de grupo. Eu saía pra almoçar com ele direto. Conte-nos sobre esta figura controversa. Olha, tá vendo? A gente se dava bem. Realmente, Marco. Minha mãe sempre falava assim, falou coisa que você não gostou, o cara, porque ele sempre foi um cara muito crítico. Mas, porra... Ele é duro, né? Ele é duro. Minha mãe falou assim, entra por aqui, sai por aqui, você continua empregado, faz seu trabalho quietinho. E o que você acha dessa postura que ele imprimiu desde a estreia da Red Bull na Fórmula 1, de trocar pilotos, de colocar o piloto num caldeirão de pressão? Eu vou fazer a mesma pergunta para você. Se você for contratado por uma multinacional, em 6 meses você não entregar o resultado, o que vai acontecer com você? Depende, tem multinacional que você fica aí, tem umas montadoras aí que a gente conhece, que fica... Mas eu entendi o que você entendeu. No esporte de alta performance, vai dançar, no futebol, no hockey, no gelo, vai dançar. O cara precisa... Ele tem, né? Tem que... tem resultados. Os caras precisam entregar resultado. Não entregou resultado, tá fora. Que eu acho que ele foi o primeiro que expôs isso publicamente e faz questão até hoje de expor. Por exemplo, ele fala, o Pérez tem que parar com esse sonho dele de querer ser campeão mundial. Pô, ele deu na orelha do piloto dele, do tipo, se bota no teu lugar que você nunca vai ser. Isso nunca ninguém falava, né? O Ron Dennis não falava isso a respeito do Berger, por exemplo. E todo mundo sabia que o Berger não ia ser campeão na mesma equipe do Senna. Agora, ele foi o primeiro que pão, queijo. E aí você vai falar assim, o cara tá certo, tá errado? Bom, ele trouxe só Vettel e Verstappen à tona, né? Faz parte da criação. Ele criou o Vettel e Verstappen, né? Precisava falar que o Pérez, por ser sul-americano, não é focado? Não precisava dessa xenofobia aí, meu amigo. Agora, também quem furou o olho dele foi o Emerson, né? Foi o Emerson, né? Um sul-americano, né? Talvez ele não tenha... a pedra, né? Mas com você ele sempre teve essa postura dura e clara. Tipo, a gente tinha reunião, assim, pós-etapa, a gente tinha reunião no escritório dele. E às vezes estava... às vezes não, eu vou contar uma outra quando a gente fazia preparação física. Mas a gente ia fazer reunião lá. Ele falava, Ricardo, 8 horas da manhã são 8 horas da manhã. Não é horário de brasileiro. Não é 8h01, não é 7h59. 8 horas são 8 horas. Aí, o que eu falo pra eles aqui. Eu nunca chego fora do horário. É verdade, o Gerson fala assim, 9 horas. Ele chega às 9, geralmente do dia seguinte. Daí ele sentava lá e ele continua igual nisso, porque o Pietro Fittipaldi falou que ele faz a mesma coisa. Ele pega a folha de tempo
Ele pega, volta a volta de uma corrida inteira, trecho 1, trecho 2, trecho 3, ele pega assim, ó, por que nessa volta aqui você foi meio décimo mais lento que nessa volta aqui? O que você fez na pista diferente? Ele quer saber de você. Cara, é surreal. É surreal. É botar no microscópio mesmo. Mas tem uma história que eu ouvi você contar no podcast do Max, que ele fazia você ir a pé até os... não deixava nem... Era Qual menos que é? 20 graus, ele tem 2 hotéis em Graz. E tava menos 20 no começo do ano. A gente ia lá fazer preparação física, lógico, indoor, mas... e a gente tava no hotel, eu e o Bernold, e a gente pedia um táxi, que era perto o escritório dele, mas a gente pedia um táxi pra não pegar frio, porque, porra, sul-americano, né? A gente não queria pegar muito frio, não tava muito acostumado. Daí ligava no hotel e mandava cancelar o táxi, mandava a gente ir a pé. Ele ligava e mandava ir a pé. Pô, mas tudo bem, eu entendo. Esporte de alto rendimento, Sabe o que ele fez uma vez? Mas ele é... Sabe uma vez que ele fez? Ele falou que na neve, a gente nunca tinha andado na neve, carro de rua. Na neve tinha que desligar o botão de tração. Eu e o Bernold, a gente ficava na rua, parecia 2 idiotas. Que a gente não conseguia tracionar, a gente não conseguia sair do lugar. Ele faz de propósito. Só pra tirar um sarro. Gente, ele é maluco esse cara. Então, ele gosta. Ele gosta. Trilha das ideias. Agora, e o que ele fazia? E depois ele guiava, sentava lá e... Não, mas guiava, hein? Com um olho só. Ele tinha um Jaguarzão, daqueles, na época era novo. Pô, mandava a bota na estrada e guiava. O velho, ele foi piloto, né? Sim. Alemão, né? Nos anos... Não, foi piloto de Fórmula 1. Não, Fórmula 1. Fórmula 1, nos anos 70, a carreira dele acabou porque voou uma pedra do carro do Emerson. Com a Ferrari. Ele estava acertando com a Ferrari? Tava. Que ano que foi? 76, não foi? Baixo, acho que menos 71, 2 ou 3, foi baixo, acho, não foi? Não Pesquisa aí, fala pra gente que ano que o Helmut Marko sofreu acidente, por favor, turma. E aí você voltou em 2001 pro lugar de quem mesmo? Do Antônio Garcia. Daí foi o meu melhor ano. Foi meio do ano, você entrou no meio da temporada. Eu entrei na 5ª etapa e acho que tinha um 10 na época. Daí eu entrei na 4ª etapa. E foi meu melhor ano na equipe. E aí você voltou, fez um novo contrato? Daí faz tudo de novo. Um novo contrato. 5 anos, mesmo esquema? Mesma coisa. O contrato é copy-paste. Puxou da gaveta, tum. Então, tipo Briatore, 10 anos, minha vida é tua. Jogava na mesa, né? E daí fiz 2001 com eles. 2001, pra você ter uma ideia, você lembra que veio a Fórmula 3000 pro Brasil? Lembro. Essa corrida eu perdi, porque eu não tava nessas primeiras 4 etapas. Mas a de 2002 tem a foto aí, você... Haberfeld e Sperafino. E aqui, o quarto... O Rodrigo, né? Rodrigo. O Rodrigo ganhou em São Paulo. Segundo, Haberfeld, terceiro... pode 100% brasileiro? E quarto colocado foi Pisoni. Marmelada. E quarto foi Pisoni. Fórmula 3000 no Brasil, pode 100% brasileiro, marmelada. Certeza. Ó, informação aqui de Matheus Avelo, acidente em 1972. 72, o Marco? Na França. 72. Pedra arremessada pela Lotus de Emerson Fittipaldi penetrou pela viseira. Caramba. Nossa, deve ser um susto. Não, e as viseiras daquela época eram um plastiquinho desse tamanho. Mais ou menos né? o que aconteceu com Massa depois da Mola, né? E daí ele gostava de jogar squash, gosta de jogar muito squash. O Helmut? E daí ele fazia a gente correr que nem louco, porque ele tinha técnica. Ele usava aqueles óculos que não tinha lente, né? Só por causa do olho, né? Pra proteger o olho. Já olho foi um, né? Já foi um. O olho de vidro. Você fala, meio arriscado jogar squash, né? Porque toma ali uma bolada, pô, já foi um pro saco. Aí ele gostava de jogar squash com a gente só pra... Ele sabia que ele ia ganhar. E ele jogava a bolinha nos lugares só pra gente correr. O homem é cruel, velho. Ele gosta. Aí faz pra sacanear, rapaz. Alguém precisa alguém precisa fazer alguma coisa com ele de volta, alguma pegadinha. Esconde o olho dele. Troca por uma bolinha de gude. Ai, vocês não falam sério. Essa foto aqui, que ano é em Monaco? 2002. 2002. E aí, como é que foi 2002? Tá bem, você chegou em quinto, aí... Foi essa? Acho que foi essa daí. Não foi essa daí, não. Essa daí eu... não. 2001 foi uma das corridas quando eu tava voltando para andar com eles e não conseguia mal virar o volante. A corrida inteira só filmava eu, porque eu tava trancando um piloto alemão, chamava Alex Miller, alguma coisa assim. E daí a corrida inteira só ficou na gente, porque eu fiquei trancando o tempo inteiro o cara.
Aí o cara me deu uma porrada na última curva e me enfiou Lá em Mônaco? nos pneus. Uau. Mas essa foi 2002, essa eu não lembro o resultado que foi. A Red Bull tinha já Mas eu o lembro. que de Fórmula 1 nessa época? Eles patrocinavam a Arrows, né? A E o Arrows. Bernoulli fez 2001, 2002 na Arrows? Metade de 2, porque foi o Tom Wakshaw, deu aquele problema todo. Pegaram e bloquearam a equipe inteira em Silverstone, você lembra? Cataram tudo. Deu Teve um problema judicial, é verdade. Ele fez 1 ano e meio, o Bernoulli Um ano lá. e meio. E aí o Bernoulli se ferrou junto com... Mas se ferrou junto. Foi junto pro buraco com a equipe. porque não E aí tinha outra você vaga. teve alguma conversa de Fórmula 1? Ou Zero. vai fazer um treino, vai fazer isso, precisava levar budget? Ainda estava muito distante. Muito distante. Apesar de você estar na Fórmula 3, estar performando, tinha... E quem eram os caras que corriam com você nessa época de 2002 da Fórmula 3000, que estavam na boca da Fórmula 1? Cara, 2002 era o Buemi, o Justin Wilson, Mark Webber. Mark Webber deu uma porrada atrás de mim em Spa uma vez. Eu tava em quarto, ele tava em quinto. Acelerava o Weber? Acelerava pra caramba. É. Acelerava. Ele tava na Supernova. Isso aí foi 2000. Não sei se foi 2001 ou 2002, mas era época que eu andava 2000, Alonso. 99 tinha o Nick Heidfeld. Tinha bastante. E o piloto Alonso, bom. você chegou a... O cara era muito Ele bom. era muito fora da curva, desde aquela época. Era. Muito bom. Muito bom. E como é que foi essa tua transição de 2002 em diante? Foi o teu último ano na Fórmula 3000? Foi meu último ano. Daí eu peguei e voltei pro Brasil. Mas você queria muito a Fórmula 1? Era uma coisa que você estava almejando? Você... Queria, mas sabia que as... Não, Você ele sabia queria que- não. paulista de kart. Não, Tava mas na às vezes- Fórmula 3000. Não, às vezes você já estava vendo que Ah, tipo, essa era uma ele coisa que- que essa não... ele que Não, eu sabia vai. que era Não. muito difícil, É, entendeu? entendeu? E naquela época o dinheiro contava muito, né? Então, Mas É, eu isso que eu sei, quis dizer. eu vou te falar, eu acho que eu sei o que você quis perguntar. Se você olhava Exato. outras categorias além da Fórmula 1 lá fora, DTM, alguma coisa do tipo. Indy. Não. É que Indy era mais Estados Unidos, mas é que hoje existe o WEC, existem Sim. os campeonatos de Na época não tinha turismo. tudo isso, né? Não tinha Então, tudo E a isso, DTM né? eram os dinossauros mesmo, que na minha época corriam lá, os Schneider da vida. Então era o Fórmula 1 ou não Fórmula tinha 1 muito o que não tinha fazer muito na o que Europa, fazer. né? Tinha os protótipos, mas não era super visto, né? Não tinha como WEC, né? Não tinha WEC. Tinha 24 horas de Le Mans, mas não tinha o campeonato, né? Na minha época não tinha tantas categorias como tem hoje em dia, GT, o World Challenge. Hoje em dia você hoje vê dá o pra você piloto ficar que na bate Europa. na porta da Fórmula 1 e não entra, ele tem uma Fórmula E, série. tem um monte de coisa. Sim. E ainda mais agora com esses protótipos aí, um monte de equipe de fábricas, oportunidade que os caras têm aí de ter uma carreira longeva aí, sem E aí, estresse. em 2003 você voltou pro Brasil voltei e pro falou, Brasil. minha carreira acabou, vou fazer outra coisa, ou você ainda quis continuar? Tava buscando ainda, tentar correr alguma coisa. Aí um espanhol, que é sobrinho do rei da Espanha, chama Alfonso de Orleans Bourbon. Ele tinha aquela Racing Engineering, uma equipe espanhola de World Series. Aí ele falou, Ricardo, eu tô sem ganhar o campeonato de Fórmula 3 na Espanha, sei lá há quantos anos. Se você vier aqui e for campeão, no ano seguinte eu te coloco na World Series. Beleza, beleza. Daí fui lá, fui campeão e não ganhei. Da Fórmula 3 espanhola. Por isso que eu vi Nossa. aqui no Daí teu voltei currículo, uma eu falei, nossa, eu categoria. não lembrava disso. Eu voltei uma categoria para andar, fui campeão na Fórmula 3 espanhola. E daí, até quem ganhava campeonato na Espanha, né, porque era motor Toyota, era todos os motores Toyota na categoria, ganhava um teste de Fórmula 1. Eu também fui o único piloto que não ganhei teste porra Ô, nenhuma de louco, Fórmula 1. Nossa. te prometeram e não... Todos os pilotos ganhavam, né? O piloto que era campeão na categoria automaticamente ganhava, sei lá, umas 5, 10, 15 voltas de Fórmula 1. E eu acabei não ganhando, não andando, nunca me lembraram. E aí em 2004 você chamaram. acabou voltando pro Brasil. Voltei pro Brasil em 2004, daí o cara tinha prometido que eu ia andar lá, acabei não andando. E daí foi quando surgiu a oportunidade de andar na Stock. E o que você achou? Cara, Stock Car, qual que era a tua visão do Stock na época? Eu achava super legal, porque eu já acompanhava o Lossaco, isso é 2008. Isso já é mais pra Já frente. esse é o ano do Primeiro seu primeiro título, né? título. Primeiro isso. título. E daí eu 2004, andei pela Catálogo Reis, que era uma equipe muito pequena. E daí eu fiz 4 etapas nela, daí fiz uma corrida no final do ano pela equipe do Mateis. Eu não fiz o campeonato inteiro de 2004. E daí eu tive bons resultados. Eu, na verdade, primeira etapa em Curitiba, eu fui 5º. E foi aquela história que eu recebi o troféu esse ano, aquele troféu perdido. Na verdade, eles fizeram um troféu, me entregaram, porque eu herdei a 3ª posição, porque o Kaká e o Thiago Marques tinham sido desclassificados nessa etapa. Eu tinha chegado em 5º, então eu fui 3º. E nunca vi o troféu na minha vida.
Mais uma promessa não cumprida. Cara, precisamos ver isso aí, rapaz. Até o rei da Espanha deu balão. Tem que ver quem que foi o pódio, tem que ver lá quem que ficou com o troféu do pódio terceiro lugar. Só que nessa época, esse carro era da geração anterior a que vocês, que desde vocês 2004, usam, né? De 2004 foi até 2008, 2009, né? 2009 entrou esse chassi que a gente anda hoje. E esse foi teu primeiro ano como campeão em 2008. Que equipe que você tava aqui? Já era o meia? No Mateis. Eu, Marquinhos e Valdeno. Eram 3 carros. E como foi a primeira vez que você correu de turismo? Quando você entrou em 2004, né? Mil milhas. Eu corri em 2001. Eu estava substituindo o Max. O Max corria pela Shell no V8 Supercar. Lá na Austrália, né? Na Austrália. E os caras não deixaram ele correr. Aí eles me chamaram. O Denner me chamou. Daí correu eu, o Boni e o Raul Boesel. E a gente foi segundo. Tava disputando a corrida com o Xande Negrão. E daí quebrou um macaco hidráulico nosso. A gente perdeu 2 voltas consertando e a gente acabou em segundo lugar. Mas foi meu primeiro contato de turismo. Daí e você gostou? Você adaptou bem? Me adaptei bem, fui super bem. Tá há 20 anos na Stock Car, se adaptou bem, obviamente, né? Mas graças a Deus, cara, eu andei bem, assim. Corrida inteira, o meu stint foi junto com o Xande de noite. E eu nunca tinha nada de noite. E assim, ele ficou a corrida inteira na minha bota. E naquela época, 1000 milhas, você passava Fusca a cada 3, 4 voltas. Loucura, né? A discrepância dos carros. Eram Porsches contra Fuscas. Tinha muito carro no grid. E daí tinha que ter muita concentração, tinha que ter muita experiência e tal. Não, e foi uma coisa legal pra mim. Imagina os faróis. Na época, hoje em dia, né, você vê Le Mans de noite, cara, é um espetáculo, né? Você vê aquele, mano, os carros com o LED que ilumina até a Espanha lá. O cara ligou na França e chegou na Espanha. Ilumina até o rei da Espanha que deu balão em você. Deu Pelé. E daí o ano mais importante da Stock meu, assim, pra entrar nas equipes grandes, foi 2006, quando eu comecei na Catálogo, em 2004. Daí eu tive uma corrida na Medley no Mateis em 2004, finalzinho, que eu acabei substituindo o Guto Negrão, porque ele teve pancreatite. 2005 eu fiz na LM Racing, que era uma equipe de Londrina muito pequenininha. E 2006 foi o início do playoff da Stock. Playoff, a Stock bombava nessa época, né? E eu fui o único piloto com equipe pequenininha já passava na Globo, ao vivo? Passava. Já. Era uma época bem bombada. E eu entrei com uma equipe pequenininha, eu entrei no playoff. E daí as coisas começaram a melhorar, assim, pra mim. Todo mundo ficou de olho? Daí o Xande me chamou, fiz contrato de 2 anos com eles. Aí depois assinei com a Aerofarm em 2009 e graças a Deus. E desde então tá com a Aerofarm. Então é um título nessa época dos carros da geração anterior, 2008. E aqui já é 2013, o seu segundo título. É isso aí. Esses carros que estão correndo hoje é a mesma base de 2009, é isso? O chassi é. O chassi é, ou seja, é um carro vai fazer 15 anos o ano que vem. Já estava na hora de mudar mesmo. Já teve as histórias, né, de mudar uns 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás. E daí sempre é uma coisa, tipo, a economia não está muito boa, depois pandemia, depois não sei o quê, acabou postergando tudo isso daí teve a compra da Stock, né? A nova aquisição, daí eles tiveram, acho que um pensamento totalmente diferente em termos de carro e tal, inovação, demorou um pouco mais. Teve uma atualização, tem uns 5 anos? Não, 2020, foi o ano que você foi campeão, só carroceria, né? Carroceria, mas mudou bastante, o carro ficou mais pesado, né? O carro ficou mais pesado, o carro ficou mais alto, mais pesado por causa da lata, e mais menos alto. bonito, digamos assim, porque esse carro menos carro de corrida, legal, né? Mais carro de rua e menos carro de corrida. E também o carro, toda a parte aerodinâmica do fundo do carro, de carbono, tudo, o extrator, o difusor, tudo, eles tiraram uma madeira reta, então você acabou perdendo muita aderência. A gente está 2 segundos e meio, pelo menos, mais lento do que a gente era antigamente. O estoque chegou já a virar 36 Interlagos. 36? Nossa. Hoje a gente vira uns 40. Oficial, em corrida oficial ou em treino? 36? 36. Quanto você vira de Porsche? O meu 991 vira, a pole foi 37,7, eu virei 38,3. E os 992 viram 34,8, foi a do Collet na Endurance. Mas acho que na sprint vira mais rápido, que não tem laço. Não tem lá, acho que é os 32, não é? Não chega a 32, não. Mas acho que é 32 vira os 34. GT3, o GT3R que eu corro no Endurance. O GT3 aí vira 32. Aliás, o que você está correndo hoje? Você faz são 12 etapas de estoque. 12 estoque. 3 da Porsche da Endurance Series, que é a que eu corro.
Só que você corre na carreira, que é a 992, e... 6 etapas eu dou coach na Porsche Cup. Na sprint. E eu corro mais 8 no Brasileiro de Endurance. Endurance. Então são 8 mais 12 da Stock, 20, mais 3 da Endurance, 23. E agora eu vou fazer uma etapa do TC 2024. 24 corridas Você viu por o que eu ano. vou fazer, né? Não, É esse não aqui? vi, não. Não, esse aqui é Esse é o o Marcas. Marcas. É verdade, a gente nem falou dessa tua história no Inclusive, em Marcas, 2013 né? você ganhou Marcas e Stock, né? No mesmo ano? Foi isso aí, os dois campeonatos no mesmo ano. Ô, louco. Esse cara é bonito. É animal. Esse foi um campeonato muito legal, muito bonito, né? Que a gente vai falar da McLaren Senna daqui a pouco. Um campeonato muito bonito, muito legal, que você também foi tricampeão Seguido do lá. Marcas, sempre com Honda. E no ano de 2012, que eu andei no Mal, a gente foi campeão, porque, porra, você era primeiro no campeonato, você colocava 80 quilos de laço pro carro. Nossa. A gente foi campeão sem É ganhar o uma dobro corrida. do seu peso. Quase isso. É quase isso. Sem ganhar uma corrida, a gente foi campeão. Só pontuando. Olha, Só tipo, acho que Regulamento embaixo do braço. embaixo do o Keck Rosberg, acho que é campeão e tem uma vitória na carreira, né? Uma vitória. Sem E ganhar essa- nenhuma Sem corrida, ganhar uma só corrida. no... E tração dianteira ali, era muito... Foi o primeiro ano que eu corri de tração dianteira, 2012. Legal. E outro mundo, É né? diferente. E nessa época tinha investimento das marcas, né? Tinha sim. Honda, Toyota, Aqui o Rubinho tinha chegou a Mitsubishi, correr pela é. Renault, se eu não me engano. A Renault entrou depois, quando o Rubinho Entrou entrou. depois, né? A Renault entrou depois, mas tinha Mitsubishi, tinha Ford. E era um bastante carro carro. legal de guiar ou era um carro muito Era um carro nervoso? lento, mas bem legal de guiar. Era divertido de guiar. Era bem divertido de guiar esse carro. Eu gostava de andar de Que Marcas. motor que ele usava? Era 2.0? Era um motor Berta, era um motor 2.0, devia ter uns 260 cavalos na época. E era Por aí. sequencial, Sequencial. aqui ou na borboleta? Não, Aqui. sequencial Na mão. Na alavanca, né? na marreta. Ó, Galide, Ó, seu amigo Zonta, Seu amigo Khalid já. Khalid. Meu pai chamava o Galide de Khalid, Khalid. quando ele correu comigo lá na Eu sprint. passei uma semana rindo disso, porque o pai dele é uma grande figura, obviamente. Khalid, chama o Khalid lá. E lá atrás o Denis Navarro. Que tá correndo que corre na estoque até hoje. Pô, esses Baita carros eram grid, hein? bonitos mesmo. Baita hein? grid. E se for olhar, tava olhando aqui o Zonta Toyota, né? O Galide, o Denis, pô, tinha uma galera, andavam super bem de tração dianteira. O Zonta, você vê que a Toyota é uma marca que ele sempre representou muito, né? Você Sim, vê É na verdade, Fórmula né? 1, De Fórmula 1. andou de Toyota na Tá, no hoje em Marques, dia. agora também E agora que ele vai fazer 50 ganhou um anos, ele carro, vai né? representar melhor ainda a Toyota, né? Os donos de Toyota. Não, e a Toyota tá fazendo. Você viu a campanha da Toyota rejuvenescendo O o Corolla Corolla. agora para trazer pro público mais, pro público mais Essa jovem. lista com nada de tiozão. É, tá rejuvenescendo o Toyota, vai chegar no público de 65 agora. Exato. Agora Saído passa de 80. passa uma foto aqui, ó. Você Falando em carro de rua. tem uma relação com o Marcel. Precisa arrumar essa McLaren Senna pra gente levar pra volta rápida, né? Eu acho que ele não vai deixar, né? É o recorde de carro de produção em Interlagos. É. E a gente sabe que o McLaren Senna é um carro de 37,8. corrida que dá pra colocar a placa, mas mesmo assim é um carro de rua. 30 e quanto? 37,8. Você falou, virou Mais rápido que o 37,3. GT3 Gente. de Mas eu vou falar pra você, de é slick e muito tudo. perigosa de guiar. É É. mesmo? É muito perigoso. Tem 800 kg de pressão aerodinâmica. É que assim, esse carro é um carro de corrida. Você pode mexer nele bastante e evoluir ele com acerto, suspensão e tudo mais. E a gente não... Claro, O Marcel ficou até bravo com a gente, porque quando ele foi olhar o recorde de volta lá, ele foi na frente olhar quantas voltas a gente tinha andado com o carro dele na pista. Quantas vocês deram? Deram umas 23 voltas. Só que assim, eu Era dava, pra dar duas. eu dava 3 voltas, 4 voltas, a calibragem estourava. Claro. O carro muito traseiro. Aí parava, a gente ficava sangrando. Daí os caras inventaram de colocar um pneu zero. Aí já tinha, E tava não era no slick, evento. era um semi-slick. Original, um semi-slick. Eu não entendo desses semi-slicks É, mas aí tem de que track ser day. Sim, tem que Mas ser é original do semi-slick. carro. Falam que até se colocasse um outro semi-slick, eram uns 2 segundos mais rápido. Você vai saber qual que é o pneu que é. Tá. Você sabe ou não? Eu não lembro qual que é o original desse carro, não. É, mas enfim, esses... Os pneus dele são muito estreitos. Tem muito pouco área de contato desse carro. Aí você vê, se você Para um olhar carro desse patamar, né? para esse patamar, entendeu? Você vê a área de contato dos pneus traseiros, dianteiros, são muito estreitos, muito pequenininhos. Você tem muito motor, você tem muito carro, muito... Eu freava no 100, eu chegava a 295, no 100. Mas Só você que é vê muito que traseiro. todo piloto que vem aqui, Bola, dá o mesmo feedback que eu dou. Aham. Quando eu dei 2 voltas com esse carro em Interlagos, eu saí de lá todo cagado, porque o carro é bruto demais, cara. Muito rápido. Cara, Não, surreal. eu saí na época do saudoso Charlinho, que ele deu uma vaga lá pra gente andar. Foi até o Hanashiro do meu lado. Aí saí,
Passei uma, era só para sair e parar, né? Aí eles deixaram pra gente gravar, dar uma volta inteira e tal. E aí eu cronometrei, né? Porque eu não fiz uma volta lançada. Eu saí, passei na reta e a outra eu parei. Eu não consegui fechar a volta. Aí eu peguei um trecho do meio da pista e falei, deixa eu cronometrar para ver quanto eu virei. Eu acho que eu virei em 48. 10 segundos a mais que você. Mas eu lembro que eu andando com o carro, ele tem um freio de carro de corrida e tal. Já tava com o pneu gasto. A segunda volta ali que me deu uma confiançazinha a mais, eu entrei no sol, que eu dei uma acelerada a mais, cara, o turbo dele é bruto, né? Ele entra assim, que nem as McLaren que a gente testou na volta rápida, a entrega do turbo não é o que é um carro de rua hoje. É muito paulada, cara. Então, pro cara perder um carro desse, é muito fácil. É muito fácil, né? Assim, era para fazer o recorde da pista, mas ao mesmo tempo... Quanto era o recorde, você lembra? Não sei. Tinha que virar quanto, Eu sei né? que até aquele Batistinha, depois foi lá, colocou no... o recorde é meu, mas era um puta Corvette tudo mexido. Entendi. De carro original. Não era no carro original. Eles estavam falando sobre o carro original em Interlagos. Eu lembro que quando eu comecei a andar, eu fiz essas voltas, calibragem e tal, e os caras queriam colocar pneu zero. Era um evento que tinha lá na pista, e, cara, tinha tanta gente, assim, só tinha galera falando assim, tô aqui pra filmar a porrada desse carro aí. E os caras querendo esperar 5 da tarde para que eu colocasse pneu zero. Eu falei, não. E eu virei, acho que quase ao mesmo tempo, 2 décimos melhor só com pneu zero, porque eu andei de manhã com o jogo usado e 2 da tarde andei com o jogo zero. Então, equilibrou. Equilibrou, pista quente e tal. Mas eu queria tirar da frente, eu queria andar, eu queria fazer a volta, eu queria pegar minhas coisas, ir pra casa. Porque, cara, uma hora eu saí do café, e eu fiz o café, saí de segundo. Quando eu joguei terceira, acelerando, eu acho que foi uns 50 metros de rastro de pneu, distracionando o carro. É porque ainda é um carro de rua, né? Não é um. E eu não fiz, eu não testei e não quis. O café cravado? Não quis. Eu imagino que deve porque, ser. Cara, porque já era traseiro, e eu falei, cara, não vale a pena. Você não tá classificando nada. Não é meu, tá ótimo. Eu só queria ir embora. Carro que não é barato. Muito diferente forçar um carro de corrida, Fórmula, do que um carro de rua no limite, né? Muito mais difícil. Muito mais difícil. Não é. Só de não. Outra, né? Por mais que o pneu seja semi-slick, só dele não ser slick já E um carro de corrida não custa 20 milhões de reais, como se você der uma porrada nele. E aí com o Marcel você tem essa relação hoje de Marcel Visconde, que é o dono da Stuttgart. Tô há 7 anos com pode falar que ele é o proprietário desse McLaren Senna, né? Todo mundo sabe. E ou você não sabia, sabe agora. Agora ele tá louco, porque agora ele quer colocar, quando vier o novo GT2 RS, ele quer colocar na pista para bater. Pra bater. Nem lançou ainda o GT2 RS, ele já quer colocar na pista já quer bater. Porque o GT3 RS não bate o aspirado, né? Então, eu não andei no carro ainda. Eu falei com o Max, aliás, esse final de semana da corrida, ele falou, cara, você andou? Eu falei, não. Ele falou, cara, é um espetáculo. Tem 800 kg de pressão aerodinâmica. A gente andou. Tem 800 kg de pressão aerodinâmica, que é a mesma coisa que uma classe. Tem 800 kg também de pressão aerodinâmica esse carro. Só que falta motor motor. E o GT2 é turbo, né? É turbo, né? São 525 cavalos contra 800 da McLaren Senna. E a GT2 anterior tem 700. 720? Não, é 700. Com certeza a nova vai vir com 750 por aí. Daí para mais. E aí você corre com o GT3R hoje no Endurance. O GT3R é outra especificação em relação ao GT3 Cup que a gente corre. Uma evolução do GT3 Cup. É o mesmo carro ainda que a gente levou para volta rápida? Mesma geração ou evoluiu? Acho que já trocou. Trocou, eu acho. Já trocou. Não é o mesmo carro, porque aquele é o que eu andei também. 911R, aquele, eu acho. Não, mas é porque foi 2017. 2018 veio o novo. Vocês andaram 17. A gente andou ainda no anterior, que é o mesmo que eu fiz um teste no Velocitar, depois fez a volta rápida e trocou o carro. Entendi. Ou seja, já precisamos fazer tudo de novo. Muito mais legal esse novo. É mais legal? Bem mais legal. Cara, eu andei... E a dirigibilidade pro Gentleman Driver, na verdade, essas categorias de GT3 no mundo inteiro, o que eles estão fazendo? Eles não estão investindo milhões e milhões para um carro ser 3 décimos, 5 décimos mais rápido para um profissional. Eles querem diminuir a diferença do amador para o profissional. Então a dirigibilidade desses carros hoje em dia tá fantástica. É mais fácil. Se liga o ar-condicionado. Eu andei no 992 lá em termos do Rio Hondo, que eu corro no 911 GT3 991.2, que era o carro até 2018. É muita diferença já, né? Aí depois veio o 992 GT3. Cara, é muita diferença exatamente na facilidade de condução, que é o que você falou.
O 991 você freia, o ABS vem assim. O 992 você freia, cara. Parece que tá num videogame. O carro não balança. O que ele é na mão, o que ele é fácil de andar rápido é impressionante, né, cara? É bem legal. É justamente isso. O Gentleman hoje vai guiar com muito mais facilidade, vai ter menos medo, vai ter menos acidente. Sim. Porque justamente esses carros são produzidos no mundo inteiro. 90% para Gentleman e 10% para profissionais, né? Das categorias. Quem paga a conta. Isso que eu falo, quem paga a conta são esses 90% aí. E essa aí é da Corrida do Milhão? Não, é do campeonato do... Não, essa daí... Eu acho recente essa aqui, né? Terceiro lugar, pelo que eu tô vendo aqui. Foi uma foto... Ali eu não consigo ver. Vamos dizer que essa daí seja de 2020, Ricardinho. Você voltou a ser campeão em 2020 na Stock. Depois de 2013 a 2020 aí, esse jejum. O que te levou de volta ao topo, você acredita? Um pouquinho da mudança do regulamento... O que te ajudou a acertar esse ano? Assim, depois de 2013, eu e o Max, a gente teve anos um pouco difíceis lá no problema. Tipo, a gente tava, se pegar lá 2015, 2016, foram anos bem difíceis em resultados para a equipe, de evolução. 2017, eu tinha altos e baixos, mas foi um ano que o Daniel foi campeão, entrou na equipe, o Max também teve altos e baixos. 2018, eu fui para full time, completamente diferente. Uma equipe nova, e voltei em 2019. Em 2019 eu voltei para o Meinha, a equipe já estava, o Daniel já tinha sido bicampeão. Tava voando o carro, tava né? Voando. 2017 ele tava... O tricampeonato dele foi 17 ou 19? 19. 17 ou 19. Isso. Mas 17 foi o ano dele que não tinha pra ninguém. Parecia o Casagrande em 21. Parecia o Casagrande em 21 e parecia o Casagrande nessa última etapa, quando o Fraga começou a chegar nele no Velopark. Ele pegou, opa, só um pouquinho, pegou e começou a abrir Chá comigo. do Fraga de novo. E daí fui terceiro, voltei para a equipe da minha, fui terceiro no campeonato. Cara, não sei, mas acho que foi um ano que tudo casou, foi um ano da pandemia, um ano muito difícil para todo mundo. Estranho, né? Um ano de adaptações em regulamento e tudo mais. A gente tinha o Laço do Sucesso, foi um ano que implementaram o Laço do Sucesso, se não me engano foi 2020, não tinha isso antes. E precisa até buscar essa informação aí, acho que foi 2020. E daí tudo encaixou, na verdade. Tive sorte, você tem que ter sorte, não pode ter quebra, tem que pontuar praticamente em todas as etapas, as coisas precisam se encaixar. Então, eu acho que foi muito mais isso do que qualquer outra coisa, porque 2021 e 2022, eu tive 2 anos muito bons na metade do ano em seguida, assim. Se você pegar começo de 2021 e começo de 2022, eu só tive problema, só tive quebras, problemas, não encaixava nada. E daí, do nada, em 2021, eu tive 7 vitórias, do meio do ano pro final. E 2022, a mesma coisa, eu tive 5 vitórias no meio do ano pro final. Quando as coisas realmente foram se encaixando. Tá acontecendo que nem esse ano. Esse ano eu estava líder do campeonato na segunda etapa, da terceira até essa última etapa, só problema. Cada corrida é uma coisa diferente. E o que você acha hoje do formato atual da Stock? Muito se fala que vai mudar para uma corrida só, tem essa polêmica corrida 1, corrida 2 seguida. O que você, como piloto, mudaria? Qual que seria o seu desejo para um novo regulamento da Stock? Eu acho que tinha que ter 2 corridas separadas, completamente diferentes, né? Separar os ânimos dos pilotos entre corrida 1 e corrida 2. Uma respirada, né? Porque, poxa, você faz corrida 1, as coisas não se encaixaram, daí você vem na corrida 2 no desespero para tentar fazer alguma coisa, e daí começa a dar os problemas. Eu preferiria, até na época antiga, quando a gente tinha as 2 etapas, mas tinha uma pausa no meio de 20 minutos, eu acho que tinha até menos acidentes do que tem hoje em dia. Já fazia uma diferença, Já né? fazia uma diferença. Parava no grid, desce do carro, toma água, refresca. fala com um engenheiro, já era outra história, Você podia dar uma calibrada no pneu, você podia mexer um pouco na asa, ajustava o carro. Fazer um xixi, dar uma acalmada nos ânimos e ia para outra corrida. Dava para fazer tudo isso, não era parque fechado, calibrava tudo. Só calibragem em asa podia mexer. Calibragem em asa, porque eu penso, cara, o cara terminou a corrida, se ele terminou a corrida com a calibragem lá na lua, o carro todo torto, tal, não sei o quê. Você não consegue mexer. Ele vai alinhar e vai largar de novo com o carro que tá uma porcaria, não dá nem chance dele dar uma sangrada no pneu. Hoje não. Isso é ruim, hein? E já aconteceu, às vezes, de se acabar a corrida 1 e falar assim, não acredito que eu vou ter que fazer a 2. Pelo amor de Deus, né? Já tinha de falar assim, do nada, falei, esquece, vamos ter que mudar a estratégia da corrida, porque, tipo assim, sei lá, vai abrir a janela logo no começo, pô, em vez de trocar um pneu, troca 2, fazer umas coisas meio loucas, assim, porque tava inguiável, já aconteceu. Acontece. Ricardinho, vou fazer uma pergunta difícil, hein? É difícil escolher filhos, né? Falar qual o seu filho favorito. E títulos da Stock Car, dos seus 3.
Tem algum que você se lembra com mais carinho, digamos assim? Cara, todos eles foram super importantes, né? Primeiro título, sempre o primeiro título, mais difícil, aquele que você fica mais ansioso, mais nervoso. Segundo título, foi um ano importante também, foi um ano que, também cheguei a destruir um carro numa etapa de rua em Ribeirão Preto. Eu cheguei em Interlagos sendo o terceiro cara com mais chance. Era o Thiago, o Serra, eu e Kaká em chances de campeonato. E as coisas acabaram virando tudo pro meu lado. Mas eu acho que 2020 foi super especial por ter essa virada, entendeu? No final de 2018, o paddock estava me aposentando. E a gente escuta as baboseiras do paddock, infelizmente. No final de 2018, o pessoal estava me aposentando, daí eu dei a volta por cima. 2019 foi terceiro, reaprendi a guiar, e daí 2020 foi também. Né? Parece que, não sabia, agora ele aprendeu de novo. Então, foi meio que isso. Acho que 2020 foi bem especial. E em termos de grid da Stock, hoje a gente tem, né? Acho que hoje a gente tem mais nomes famosos, né? Não vou entrar no mérito de julgar quem é melhor ou pior, mas a gente tem Rubinho, a gente tem Massa, a gente tem Tony. Como foi essa evolução do grid daquele 2008, lá dos dinossauros de Ingo e tudo mais, e para chegar hoje em dia nesse patamar cheio de ex-Fórmula 1, cheio de estrela, digamos assim? Cara, naquela época, na verdade, assim, você tinha grandes nomes, com grandes experiências, mas acho que o que mais mudou daquela minha época antiga para agora, as equipes. O nivelamento e o profissionalismo das equipes. Você tem excelentes pilotos na Stock Car, todos eles são muito bons. Você vai para a corrida, você não sabe quem que vai fazer pole na próxima etapa. Você vai fazer um bolão, às vezes é 70%, 80% de chance de você errar. Mas eu acho que a evolução das equipes, você pega hoje em dia, equipes que eram pequenas, hoje, são equipes que você pega a própria KTF, que é uma equipe nova, pega uma equipe nova, não tem tantos anos, dominaram, andaram super bem esse final de semana, nos treinos principalmente. O Salas andou super bem, o Kaká estava bem nos treinos, acabou não classificando, foi médio, corrida não foi muito bem, mas você pega umas equipes até menores, o próprio Gaetano na Hot Car, fazendo bons resultados esse ano. Eu acho que deu uma nivelada, eu acho que isso daí fez com que a competitividade da categoria ficasse mais acirrada, mais disputas, mais equilibrada, mais acidentes, os carros andando mais próximos. Acho que é um pouco disso. E o que você me diz da mudança do carro de uma etapa para outra, por exemplo? Você chegou, você fez Interlagos, você fez pole, ganhou, tal. Aí a gente vê isso na Stock. Aí vai pro Velopark, largou em 15º, sofrendo o final de semana inteiro, tal. O que acaba definindo isso? É mais, por exemplo, a gente sabe que os motores são feitos pela mesma empresa, que equaliza tudo, faz tudo direitinho. Quem ganhou volta o motor para lá, né, para fazer uma inspeção, depois volta pro carro, tal. O que manda mais hoje num desempenho do estoque? É o equilíbrio do carro? O equilíbrio do carro. Essa diferença de motor que existe? Os Toyotas são um pouquinho mais rápidos de reta, isso daí você pode pega o histórico dos últimos 2, 3 anos, você pega a corrida de próprio Goiânia, que tem retas longas, tal, pega o tempo você tem na cronometragem, você tem a velocidade máxima. Os Toyotas estão sempre um pouco acima. Porque a base do motor um pouco diferente. É um pouco diferente. E eles consomem um pouco menos também. Já que a gente está aqui para falar as coisas, vamos falar. Quero saber. Não, mas você consegue ver que eles consomem, é pouca coisa, mas tem um consumo menor também os motores Toyotas, e toda a categoria sabe disso. Cara, o carro chegar pronto. A gente tem um warm-up de 15 minutos e 2 treinos de meia hora, que eu estou voltando à conversa da Fórmula 3000. Antes da classificação é só isso que vocês têm hoje? 2 treinos de meia hora, que na verdade não é meia hora, porque você para 3 vezes no box para você mexer no carro. Então você tem 3 saídas de 2 a 3 voltas. Você tem vamos colocar 7 ou 9 voltas rápidas em cada treino. Em cada treino. Então você tem, vamos colocar aí 16 voltas, 18 voltas rápidas, você tem no Stock Car antes de entrar para a classificação para acertar seu carro. Então assim, o trabalho que é feito na oficina, o estudo que é feito na oficina... Entendi. O final de semana não perdoa, ele é curto. Se já começou com o pé esquerdo, é difícil de você retomar, avançar, né? Até teve uma corrida que foi Velocitar.
Cara, eu e o Daniel andando muito mal, muito lá atrás, 20º pouco e tal. Aí os caras queriam dar uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali. Eu falei, não vai fazer diferença nenhuma. Pega um acerto de 2000 e, sei lá, uma época que a gente andou bem aqui, uma coisa que a gente andou bem, que foi um ano anterior. Falei, pega aquela etapa lá que a gente largou até que legal, fez um resultado legal. Coloca o acerto, deu certo, deu certo. De 20º para 26º ou para 17º, não muda nada. Aí eu classifiquei em 11º, que também não é o ideal, mas já te dá uma chance de fazer alguma coisa para a corrida 2. Já te coloca no game para você fazer uma pontuação média, entendeu? Então é meio que é complexo, você não pode, enfim, sabe, num detalhe, quando um negócio está muito ruim, você vai só no detalhezinho, às vezes tem que arriscar um pouco e vai pro all-in mesmo, e paciência, não tem muito o que fazer. Com esse esquema da estoque de treino, então é uma coisa mais teórica do que prática, né? Você pensa, eu acho que um acerto é legal, mas não dá para testar. Porque muda, né? Poxa, já fui para Interlagos, isso, né, antigamente, hoje, esse ano a gente vai ter 3 etapas em Interlagos, mas antigamente a gente sempre andava na estoque 3 etapas, daí começou a ter 2, daí foi para 1, agora está voltando a ser 3 etapas em Interlagos. Tinha etapa, sei lá, no meio do ano, que o seu acerto do carro, que você ganhou corrida, fez pole, você coloca na última etapa do ano, não funciona. Porque tem outros campeonatos correndo lá, tem Campeonato Paulista, tem um monte dos carrinhos, dos golzinhos, que são pneus radiais, daí um monte de outras categorias, que acaba depositando óleo na pista. Aí é outro nível de gripe, outro nível de aderência a pista tem, daí você vai ver, é outro acerto de carro. Para encerrar, quero saber, o Tomazoni acelera mesmo ou fala muito? Acelera? Abraço pro Toma, né? Meu companheiro no Endurance lá na Porsche Cup. Eu fui coach dele. Então, isso que eu queria saber, vocês estão sempre juntos, vocês se conhecem desde quando? Ele é meu concorrente, né? É mesmo? Eu faço o Chris Mora, eu faço... é verdade, ele faz o campeonato da Sprint, são as corridas curtas, e você é coach do Chris Mora, que é concorrente do Tomazoni. O Tomazoni é meu amigo. Então você está em todas as etapas da Porsche, como coach e também acelerando no Endurance, né? O que você acha, o que você vê de mais legal hoje nesse mix da Porsche, quando ele faz o Endurance, por exemplo, você anda com o Ayman Darwich, né? Que é um gentleman, você é um piloto de tantos anos aí de experiência. O que você acha bacana nessa troca de experiência? Você vê os outros pilotos, como é que é teu final de semana com um piloto gentleman? Tem vários níveis de pilotos lá dentro, né? Você pega pilotos lá que... próprio Nicolas Costa, você pega... esse é gato, esse não é gentleman não, o cara é profissional, é gato. Você pega alguns pilotos, você pega o próprio Marçal, que anda comigo na GT3R, no Brasileiro de Endurance, tem pilotos muito, muito rápidos, aí você tem pilotos iniciantes, você tem um mix de experiências lá dentro, mas é uma grande família, né? Você vê que é um negócio muito bacana, é muito entrosado a categoria. O GT3R que você anda no Endurance é mais nervoso que o 992 do GT3 Cup? Não, ele é só mais rápido, mais no chão ainda. Ele freia melhor porque tem mais pressão, carga aerodinâmica, freia melhor, carrega muito mais velocidade nas curvas, traciona super bem também. Caramba. E tem algum plano de pegar essa equipe do Endurance e fazer uma corrida fora, Daytona? Você já andou em Daytona, né? Eu, Rubinho, o Tony, Felipe Giafone. Foi com uma equipe do Denner, não foi? O Denner levou 2 carros. Que ano foi isso? 2013. 2013. Comecei de 2013. Ele me contou que a experiência lá foi meio conturbada, né? Foi meio em cima da hora, os negócios não deram muito certo. Ele levou 2 carros do Brasil, ele queria que fosse a equipe e os carros brasileiros. Ele não quis alugar um carro pronto lá. Entendi. Só que a transformação do Porsche Cup dele, do Porsche Cup dele para lá, a transformação era grotesca, é absurdo o que eles tinham que fazer. Refazer o carro e não deu tempo, inteiro, né? E não deu tempo e ficou muito em cima da hora e que acabou quebrando os motores, né? A gente quebrou, um motor quebrou às 12 horas de corrida e o outro com 14 horas de corrida. Que 24 horas de corrida é brutal. E eu andei nos 2 carros. Caramba. Eu e o Nono. Tinha 2 carros competindo? Tinha 2 carros. Entendi. Ricardinho, legal demais. Obrigado. Muito obrigado pela tua presença. Quanta história, parabéns por tudo que você faz pelo automobilismo, pelo que você representa ainda hoje. Obrigado. Então, o que nós temos que cobrar do Ricardinho? McLaren ensinando a volta rápida. O novo 911. O novo 911R na volta rápida também. Uma equipe em Le Mans com esse carro para eu andar junto também. Nós temos que cobrar. Cadê o Marcel? Marcel, vamos lá todo mundo junto. Eu acho que tinha que chamar o Marcel aqui para pedir tudo isso para ele. Marcel, e a história dele é muito legal. Já está convidado o Marcel para o nosso próximo podcast. Com certeza tem que vir aqui contar. Um grande incentivador aí
da marca e também do automobilismo brasileiro. Com certeza. Muito legal o que ele fez com a Porsche Cup no Brasil, é admirável. Temos que falar Não, bastante. Desculpa, viajei, falei do... Não, pensei no esse é o Denner. Denner. O Denner já veio. Não, mas também, o Não, sim, Marcel mas faz também. parte, né? Mas o Marcel também Desculpa, fez, sim, correu sim. muitos Correu anos. muitos anos. E é um incentivador de Sim. tudo que a Porsche Cup faz também. Confundi, Mas faz sentido. e ele também patrocina também o Brasileiro de Endurance, né? Então, é um grande incentivador. No Brasileiro de Endurance, ele e muitos outros entusiastas fizeram esse campeonato acontecer, né? É isso aí. Ele começou muito pequeno e hoje é uma das corridas mais legais de assistir, né? Com os Legal. protótipos, os GT3 lá. Ligier, Ligier, né? Carro legal de fora. O carro que o Xande Negrão, falecido Xande Negrão, recentemente projetou e trouxe para correr agora. Já estreou o Ligier? Já estreou, né? Fez algumas etapas já esse ano. Como é que eles estão no campeonato? Eles começaram no meio do ano, né? Começaram no meio do ano, né? Eles fizeram algumas... O carro não estava pronto ainda. Eles fizeram algumas corridas de Mercedes com a AMG. E daí eles entraram no meio do ano com o protótipo. Legal demais. Valeu. Ricardinho, obrigado pela presença. Tamo Valeu, junto. Ó, deixa o seu like aí pra história do Ricardinho, que é muito legal. Se você tá nos ouvindo aí, depois dá uma olhada lá no nosso YouTube. Já favorita aí no seu tocador de podcasts. E segue o Ricardinho aqui nas redes sociais. E também a equipe do Meinha aqui pra acompanhar tudo que rola lá na Stock Car. Valeu demais, até a próxima.